nessa noite, reunidos em nome do Senhor Jesus, prontos para louvar o Senhor e também ouvir a sua palavra, né? Como é bom quando o povo de Deus se reúne para ouvir as instruções da parte do Senhor. E a nossa oração é que Deus continue falando conosco, nos orientando, dando ânimo, direção, correção também, quando necessário. Mas é maravilhoso saber que Deus fala conosco. Deus tem prazer em se comunicar, em nos instruir, em ter comunhão, né? Deus quer habitar no meio do seu povo. Nós vamos ler hoje à noite, lá no Salmo 119, apenas os versos 9 ao verso 16. Salmo 119, a partir do verso 9. Diz assim a palavra do nosso Deus: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas verdades terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Que Deus abençoe a meditação na sua palavra nesta noite. Amém. Bem, eu creio que todos nós conhecemos bem o Salmo 119, como ele fala da palavra de Deus para nós. E eu gostaria de tirar aqui algumas lições que certamente todos nós conhecemos bem, mas que podem nos ajudar a cada dia, né? O alimento da palavra de Deus, ele deve ser diário e ele traz o sustento para aquele momento, para aquelas circunstâncias que nós estamos vivendo. Vem a força, vem o ânimo, vem a direção da palavra do Senhor. O salmista termina, né, a sessão anterior dizendo: cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Cumprirei os teus decretos. Esta deveria ser uma promessa de cada um de nós. Senhor, eu estou pronto a cumprir a tua vontade. Eu quero cumprir os teus mandamentos e teus decretos. A mesma promessa o salmista repete lá no versículo 145: de todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor, porque eu observo os teus decretos, obedecerei os teus decretos e mandamentos. Irmãos, há em nós uma disposição para observar e obedecer os mandamentos do Senhor? Há em nós uma busca honesta para conhecer os mandamentos, preceitos da parte do Senhor? Um comentarista, um servo do Senhor, ele escreveu assim: a Bíblia, ou a palavra de Deus aplicada ao coração pelo Espírito Santo, é o principal meio pelo qual os homens são edificados e estabelecidos na fé após a sua conversão. É capaz, a Bíblia, né, o estudo ou aplicar as verdades, é capaz de purificá-los, santificá-los, instruí-los na justiça e fornecer a eles tudo aquilo que eles precisam para as boas obras. O
começo da sessão que nós lemos aqui, o verso 9, diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E essa não é uma mensagem, uma pergunta só para os jovens. Ainda que aqui parece um mestre judeu trazendo instrução para os seus discípulos, né? Mas esse talvez é o problema mais crítico de toda a carreira ou de toda a vida cristã, de todo esse tempo de peregrinação, desde o novo nascimento até o momento quando seremos transformados, e esse peso, esse embaraço, aquilo que nos atrapalha hoje será tirado de nós, porque glorificados estaremos na presença do Senhor. Mas esse é o dilema. O problema mais crítico de nossas vidas é saber como manter puro o nosso caminho. Seja jovem ou velho, como que nós podemos manter a nossa carreira cristã, o nosso caminhar digno de Cristo, digno do Evangelho, irrepreensível, manter puro o nosso caminho? Nós sabemos que a resposta está bem aqui diante de nós, e por mais que ela pareça simples, não é tão simples assim, mas o salmista diz: observando segundo a tua palavra. E mais uma vez, a verdade de que a palavra de Deus, ela precisa ter um lugar de primazia, de importância, de destaque, de atenção nas nossas vidas. É vivendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, é considerando a palavra de Deus, vivendo de acordo com a palavra de Deus. Será que nós estamos cumprindo a promessa? Senhor, eu quero viver, eu quero cumprir os teus decretos. Será que nós estamos considerando esta promessa? Nós o faremos quando nós meditarmos na palavra de Deus. Não é uma leitura superficial, um devocional diário bem curto, mas é o meditar, é o considerar, é o aprofundar, é o conhecer, é o aproximar-se de Deus, para que o meu caminho possa ser de acordo com este Deus maravilhoso, santo, justo, perfeito. Amor, longanimidade, bondade, sim, misericórdia, compaixão, mas fogo consumidor. Santo, santo e santo é o nosso Deus, irmãos. Verso 15 aqui do Salmo 119 diz: meditarei nos teus preceitos e as tuas verdades terei respeito. Meditarei nos teus preceitos. Eu vou respeitar a tua palavra, eu vou me submeter a ela, eu vou me dedicar a ela, eu vou me sujeitar. Por mais que eu tenha ambições, planos, projetos, convicções pessoais, a palavra de Deus. Os céus e a terra, a Bíblia diz, os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus, ela permanece. A palavra de Deus está nos céus, ela permanece nos céus. E como nós devemos dar mais importância à palavra de Deus em nossas vidas. Há muito conteúdo, seja no Velho ou no Novo Testamento, mas há muito conteúdo para a nossa meditação. E aqui cabe nós pararmos um pouco. O que ocupa a sua mente durante o seu dia? Um dia comum de trabalho. O que ocupa a sua mente? Há muita instrução, há muita lição, há muita história, há muita verdade nas Escrituras que pode ocupar a nossa mente durante toda a nossa vida. E quanto mais eu meditar naquilo que eu tenho aprendido, melhor será o meu caminhar, mais justo, mais santo, mais honesto, mais puro, mais verdadeiro, e eu terei condições de compartilhar com aqueles que estão ao meu redor. Mas o quanto eu tenho meditado. A Bíblia, a palavra de Deus, nos dá conteúdo de sobra para que eu possa meditar, considerar com alegria,
de maneira gratificante, ter prazer na lei de Deus, na palavra de Deus, nos mandamentos e promessas de Deus. O verso 48, ainda aqui do Salmo 119, diz: para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Eu amo a tua palavra. Eu vou meditar. Eu posso levantar as minhas mãos, adorar ao Senhor, exaltar o nome do Senhor, mas eu quero meditar nos decretos, nos mandamentos, nas promessas, com alegria. O verso 16: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Quem de nós se assenta com alegria para ouvir a palavra de Deus, para ler, para estudar, para meditar? Eu não estou dizendo se você vem às reuniões, eu não estou perguntando se você lê a sua Bíblia, eu não estou dizendo se você participa do grupo lá, da leitura da Bíblia toda durante o ano, cronológica ou não. Muitas vezes nós estamos em grande luta, né? Nem sempre é fácil andar, percorrer os caminhos dos preceitos e mandamentos do Senhor. Muitas vezes nós estamos lutando conosco mesmo, e eu tenho dito isso algumas vezes: o pior inimigo que nós temos, o pior inimigo que eu tenho nesta nova vida que Deus me deu, não é o mundo, ainda que o mundo nos oprime, não é Satanás, o inimigo das nossas almas, apesar da sua astúcia, vem roubar, matar e destruir, mas o pior inimigo que nós temos é o eu, o ego. E nós precisamos vencer o eu, sepultar o eu, para que os mandamentos de Deus, ou o caminho do Senhor, fique livre, para que nós possamos acompanhar o Senhor. Paulo, ele aprende essa lição, que existe uma diferença entre fazer a promessa de cumprir os mandamentos e de fato cumpri-los, né? Lá em Romanos 7 nós lemos assim no verso 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Tirando um pouco do contexto ali, há lições profundas ali. A verdade é que quando nós nos entregarmos à direção do Espírito Santo, nós seremos capazes de cumprir e fazer o bem que Deus espera que nós façamos. É quando nós deixamos o eu tomar o lugar, quando nós deixamos o eu assumir a liderança, quando nós pensamos mais em nós mesmos do que nos outros. É aí que vem as angústias, as mágoas, as decepções. Os outros, Senhor, alguém disse, um evangelista disse: os outros, que eu pense, que eu ame, que eu considere os outros, não a minha vida. Muitas vezes, muito daquilo que nós fazemos fora de andar nos caminhos dos preceitos e mandamentos do Senhor, é porque nós estamos pensando em nós, no quanto tem sido difícil para nós, no quanto nós temos sofrido, no quanto não passem a considerar os outros. Romanos 8 ainda, verso 5 diz assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é a morte, a do Espírito é vida e paz. Por que nós não estamos vivendo esta nova vida que
que Deus nos deu em paz. Você tem lutas, tribulações, e dificilmente encontra momentos de paz e alegria. Talvez porque a inclinação das coisas da carne ainda é forte. Nós precisamos nos render à inclinação do Espírito, para que de fato provemos desta vida e desta paz. E é somente, irmãos, vivendo pela palavra, pela instrução da palavra, pela direção da palavra, que nós vamos poder viver inclinados para as coisas do Espírito. Colossenses 3, verso 1 e 2 diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, posicionalmente, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas coisas que são aqui da terra. Busquem as coisas do alto, pensem nas coisas do alto, vivam as suas vidas com este propósito. Então você vai caminhar segundo os mandamentos do Senhor, e você vai deixar que o Espírito te leve a inclinar-se para as coisas do Espírito, e você vai desfrutar desta vida real, verdadeira, e de paz verdadeira, e alegria verdadeira, mesmo aqui, neste mundo que jaz no maligno, em dias tão difíceis, dias maus como nós vivemos. É uma tarefa individual. Que Deus nos dê um coração que busque a Deus. Que nós possamos confessar este pecado de considerarmos muito a nós mesmos e rogar ao Senhor que Ele crie em nós um coração puro, que Ele nos dê um coração que busque a Deus continuamente, diariamente. E assim possamos cumprir a vontade do Senhor. Verso 10 que nós lemos do Salmo 119: de todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Note um esforço aqui: de todo o coração eu te busquei. Há uma entrega aqui, há sacrifícios aqui. Percebe? Você consegue perceber este esforço sincero? Eu te busquei de todo o meu coração. Eu queria te encontrar. Eu queria conhecer o Senhor. Eu me esforcei. E quando nós assim nos esforçamos, quando nós nos dedicamos em conhecer a Deus, a resposta de Deus, Deus Ele vai agir, Ele nos ajuda. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Será que Deus pode fazer isso com alguém que tem um coração que busca a Deus com sinceridade? Há um texto que diz no Velho Testamento: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Será que Deus não pode nos ajudar e desviar os nossos pés de tropeçar? Quando nós buscamos a Deus de todo o coração, será que Deus não pode abrir os nossos olhos para que vejamos o mal? Para que possamos ter uma visão de algo futuro ainda, para que eu não venha tomar decisões que vão trazer prejuízo? Ele pode e Ele faz. Na vida daqueles que buscam de todo o coração. Provérbios 4, 23, um texto tão conhecido: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, este coração que tem uma disposição de buscar o Senhor, é um coração que está guardado. É um coração que aprende cada vez mais sobre Deus. Nós já estamos finalizando o mês 4
de 2026, quantas coisas novas você aprendeu a respeito de Deus? O seu Deus. Quantas coisas você pode contemplar mais de perto? Quantas vezes Deus foi real na sua vida, diária, prática? Porque você, com o coração honesto, está buscando o conhecimento de Deus. Eu, de todo o coração, te busquei. Irmãos, nós precisamos crescer no conhecimento de Deus. Nós precisamos ver o desenvolvimento em nós. Porque senão nós vamos ficar como meninos, como crianças na fé. Sempre precisando de papinha, sempre precisando de auxílio, sempre alguém tendo que carregar no colo. É o conhecimento de Deus que traz maturidade? Claro que sim. É o conhecimento da palavra de Deus, é andar com Deus que traz maturidade, é andar com o Espírito Santo que traz maturidade, é nos passos do Espírito de Deus. Seguindo o exemplo de Cristo, de humildade, de entrega, de serviço, de obediência. Eu sou o Senhor e Mestre. Vocês me chamam Senhor e Mestre e fazem bem porque eu sou. Mas eu dei exemplo. Eu lavei os pés de vocês como um escravo faz. Eu vos dei exemplo para que vocês façam como eu fiz a vocês. Quanto mais nós buscamos a Deus de todo o coração, mais nós aprendemos, mais comunhão verdadeira e íntima com Deus, e mais motivos para glorificar a Deus. Que Deus permita nas nossas vidas situações que nos leva a ver a Deus. Assim como aquele servo do passado, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nós não gostamos do sofrimento, do aperto, da aflição, da dor, da perda, da privação, não gostamos. Nós gostamos do conforto. Mas se é a dor que me aproxima de Deus, se é o sofrimento que me faz enxergar a Deus, a minha oração é que eu e você passemos por sofrimentos e por dores e por aflições, para que nós possamos ver a Deus na sua grandeza, na sua glória, na sua santidade, e poder dizer: eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Ai de mim. Ai de mim, porque agora eu estou contemplando Deus. Estou vendo a Deus. Verso 11, mais uma vez: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Uma verdade muito clara nas Escrituras é que Deus não promove em nós santidade contra a nossa vontade. Santificação na vida do crente é algo diário. Existe uma santificação posicional. Em Cristo somos santificados, justificados, santos, perdoados, lavados. Ninguém duvida disso. Mas praticamente, no nosso dia a dia, sujamos os pés. O Senhor tem que, pela sua palavra, nos purificar constantemente. Agora, Deus não vai santificar sem a nossa cooperação, sem que seja a nossa vontade viver em santidade, viver em santificação.
a melhor ferramenta para vivermos uma vida digna de Cristo e digna do Evangelho é a palavra de Deus. E mais uma vez eu quero convidar, eu tenho falado muito sobre estes textos aqui, sobre a palavra de Deus. Mais uma vez nós devemos convidar a nós mesmos e uns aos outros a observar a palavra de Deus e nos deixar purificar pela palavra de Deus, considerando os seus preceitos, mandamentos e promessas. Cada situação da nossa vida, cada momento, cada problema, cada dificuldade, cada vitória, cada acerto, tudo tem instrução, direção, exemplos nas Escrituras, para que eu e você possamos fazer aquilo que agrada e glorifica a Deus. Jó, capítulo 23, verso 12, diz: do mandamento dos teus lábios nunca me afastei, escondi no meu íntimo as palavras da tua boca. Escondi no meu íntimo as palavras da tua boca. Provérbios 7:1, meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Irmãos, a vitória sobre o pecado, ela só acontece quando nós estamos firmados nas promessas da palavra de Deus. Quando nós conhecemos os mandamentos e a vontade de Deus. Nunca vamos vencer o pecado se a palavra de Deus não for verdadeira na mente e no coração. Se ela não estiver viva ali para nós. Sabe quando você diz que alguma coisa está bem fresquinha na sua mente? Porque você acabou de ver aquilo, ou de participar, ou de ler. Olha, está bem fresquinho aqui na minha mente. É isso que nós precisamos. A palavra de Deus viva na nossa mente e no nosso coração, para que eu vença as tentações e o pecado. E eu e você não vamos vencer o pecado por prometer a Deus: ah, Senhor, eu esta semana eu não vou pecar. Ah, Senhor, hoje eu vou procurar viver uma vida santa. As nossas promessas, sem as promessas de Deus, não tem valor nenhum. Nós não somos capazes de cumprir promessas. Mas quando nós nos agarramos às promessas de Deus, quando nós nos agarramos à palavra de Deus, como podemos purificar ou guardar puro o nosso caminho? Observando a palavra de Deus. Colocando o nosso caminho no prumo da palavra de Deus. Agindo e vivendo segundo a palavra de Deus. Um certo escritor cristão, ele diz assim: há uma bênção muito especial para as pessoas que levam a palavra de Deus a sério. Você leva a palavra de Deus a sério? Você se dedica a ela? Há uma bênção especial para aqueles que levam a palavra de Deus a sério. Ela é fonte de vida, de sabedoria. É proteção nesta caminhada, nesta peregrinação que nós estamos vivendo. Quanto mais guardamos a palavra de Deus em nós, mais somos guardados do mal. Ainda que eu tenha que lutar contra o mal, louvado seja Deus, porque Deus me guarda do mal. Porque eu sozinho não venceria o mal. Quanto mais guardamos a palavra de Deus em nós, mais somos guardados do mal. Tenha como prioridade na sua vida conhecer a palavra de Deus. E você terá vitória contra o mal, contra o pecado. Verso 12: bendito és, Senhor, ensina-me os teus decretos. Bendito és, Senhor, ensina-me os teus decretos. Como nós precisamos deste mestre
deste professor que é o Espírito Santo. E quando chegamos em questões difíceis de lidar, e que muitas vezes causam entre nós tantas dificuldades na nossa comunhão, se houvesse em nós a honestidade de chegar diante de Deus, Senhor, ensina-nos, ao invés da prepotência e arrogância, dizer, não, eu sei isso, eu não tenho dificuldade de entender a palavra de Deus. Se houvesse em nós a humildade de dizer, Senhor, ensina-nos. O Senhor é bendito, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor é justo, ensina-nos. Nós queremos aprender, nós queremos viver a verdade do Senhor. Temos tradições, temos costumes, e a maioria deles são bons, proveitosos, mas há muitas questões que nós precisamos rogar a Deus, Senhor, ensina-nos, Tu és bendito, Deus. O Senhor tem prazer de nos ensinar, então ensina-nos a Tua vontade. Eu quero Te louvar, eu quero Te adorar, porque o Senhor tem me ensinado. O verso 171 do Salmo 119, que os meus lábios Te louvem, pois o Senhor me ensina. Você já adorou a Deus quando Deus tem revelado a você verdades preciosas na sua palavra? Muitas vezes nós temos os nossos pregadores preferidos e nós nos acostumamos ou nos acomodamos em sermos instruídos pelos homens, ao invés de sermos instruídos por Deus. Eu quero insistir nestas verdades. Você e eu podemos ser instruídos por Deus, pela Sua palavra. Você, meu irmão, tem o Espírito Santo, o professor, o mestre dos mestres, aquele que ensina, aquele que faz lembrar, aquele que revela. Nós temos a palavra viva, perfeita, revelação do alto. Não precisamos de mais nenhum tipo de revelação. Nós temos aqui toda a vontade de Deus. O que falta-nos é a humildade de dizer, Senhor, me ensina. Eu não sei nada. Eu não sou nada. É assumir a realidade de que sem Cristo nada somos e nada podemos fazer. O verso 102 do Salmo 119, o salmista diz, não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Tu, Senhor, tens me ensinado. E esta expressão, este sentimento, eu não estou destacando isso para nós chegarmos e num momento dizermos, olha irmãos, eu sei isso porque foi Deus que me ensinou. Não, é uma questão pessoal, é para que você tenha as suas convicções, é para que você seja instruído, é para que você tome decisões na sua vida e possa assim cooperar e servir onde você é membro, onde você se reúne. Porque esse é o propósito da vida cristã, servir aos irmãos, servir à igreja, servir uns aos outros. É para isso que nós estamos aqui. Servir em conformidade com a vontade de Deus. Servir de acordo com aquilo que Deus nos tem ensinado. Com humildade, com dedicação, com constância. Com constância. Deus nos deu ensinadores, mestres, professores. Louvado seja Deus por aqueles que têm o dom de ensinar. São mestres, são professores. Nós aprendemos muito com eles. Eu aprendi muito com aqueles que me ensinaram durante a minha juventude,
E até hoje a gente aprende com esses irmãos que receberam um dom espiritual. São ensinadores, são mestres, são professores. Mas as verdades que estes irmãos apresentam para nós, verdades eternas, elas precisam sair do âmbito do intelecto, do conhecimento apenas. E precisam vir para o coração, e precisam se tornar ações, obediência. Percebe? E é quando nós ouvimos a Deus, confirmando aquilo que tem sido compartilhado, é que nós temos essa capacidade, então, de obedecer. É a vontade de Deus. Deus nos tem ensinado, através desses homens de Deus, destes servos, desses professores, mestres, ensinadores. Mas Deus tem falado conosco, em particular. E a palavra de Deus nos transforma. E a palavra de Deus nos molda. E a palavra de Deus quebra aquilo que precisa ser quebrado. Como um vaso nas mãos do oleiro, Deus quebra o orgulho, Deus quebra aquilo que não tem a ver com o caráter cristão, com a conduta de um verdadeiro cristão. E a palavra de Deus vai nos moldando e nos ajudando a servir e fazer a vontade do Senhor. Irmãos, as verdades ouvidas têm que ir além da mente. Nós estamos vivendo dias em que, sim, a informação está nas nossas mãos. Ouvimos grandes pregadores. Eu estou admirado de você estar aqui hoje à noite. Você podia estar ouvindo um grande pregador em alguma live ou em algum vídeo na internet. Você deve ouvir o Alexandre. Mas não adianta ficar no intelecto e no orgulho de dizer, olha, eu tenho tal conhecimento, eu cheguei a tal entendimento, eu tenho essa e essa convicção. Esses ensinamentos da parte do Senhor precisam se tornar atitudes práticas de amor e serviço. Percebe isso? A quem você está servindo? A quem você está mostrando amor prático, real, verdadeiro? Não pode ficar só na mente. Precisa ser traduzido em atitudes práticas, boas obras, sacrifício de boas obras, sacrifícios que agradam ao Senhor, nós sabemos disso. Sacrifício do repartir, sacrifício do socorrer, sacrifício de boas obras. Tudo isso em conformidade com a vontade e a palavra do nosso Deus. A palavra não é apenas para ser conhecida. A palavra de Deus é para ser vivida. Você conhece a palavra de Deus? Então viva a verdade de Deus. Muitas coisas que eu tenho feito, nada tem a ver com a palavra de Deus. E nós temos que lutar contra essas coisas todos os dias. Muitas atitudes em nossos relacionamentos, na nossa convivência como irmãos, na nossa convivência com o próximo, com aqueles que estão ao nosso redor, muitas das coisas que nós fazemos, daquilo que falamos, das atitudes que tomamos, das escolhas que temos, nada tem a ver com a palavra de Deus. Então viva e eficaz diante de nós. Por isso as frustrações, por isso a tristeza, a angústia. Mas quando a palavra de Deus iluminar a mente, acender a chama no coração e se mostrar em serviço amoroso, sem se importar com aquilo que os homens estão dizendo ou fazendo, mas se importando com a aprovação de Deus, aquele que nos ensina, então nós teremos alegria, satisfação, contentamento. Depois você pode ler Tiago capítulo 1, um texto
conhecido quando nós falamos de praticar aquilo que aprendemos. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-nos a vós mesmos. Verso 13, para nós caminharmos para o final. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Com meus lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Quando nós encontramos verdadeira alegria e prazer na palavra de Deus, nós não deixaremos de falar da palavra de Deus. E olha, isso é tão maravilhoso, porque quando você menos percebe, você está falando da palavra. Você está repartindo coisas eternas e espirituais. Sabe quando a gente era mais jovem, que você ficava com receio de falar da Bíblia junto dos colegas de escola? Aquilo era um tabu, era uma dificuldade. Não sei se foi assim com você também, mas eu tinha dificuldade. Mas hoje não, hoje, a partir do momento que você vai amadurecendo, que você vai crescendo, não importa com quem você está, é no Pilates, você fala com as pessoas, é no mercado, se alguém dá um pouco de atenção ou começa uma conversa, logo você já está falando e compartilhando verdades, porque aquilo faz sentido para você. Eu tenho narrado com os meus lábios todos os seus juízos. Eu repito em alta voz os textos que eu decorei. Eu conto às pessoas, é isso que o salmista está dizendo. Porque ele encontrou prazer nas Escrituras. Ele deseja compartilhar estas verdades. Ele entende quão precioso é para ele as Escrituras. Por isso ele compartilha com o seu próximo. Eu sei que a gente fala de muitas coisas e às vezes a gente fala de coisas que nós nem acreditamos e nem entendemos. Não seria melhor falar daquilo que nós cremos, conhecemos por experiência própria? Porque temos provado destas delícias, destas verdades, desta sabedoria que vem do alto, do conhecimento de Deus. Eu não estou falando nada novo, nem nada profundo, nem nada que você... Mas eu quero te convidar mais uma vez, eu vou encerrando aqui, a fazer uma análise. Se você de fato tem procurado guardar puro o seu caminho, se você busca a Deus de todo o coração, diariamente, constantemente, se você prova o cuidado de Deus, não permitindo que você se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, se você guarda a palavra de Deus, para que ela seja um alerta quando a tentação vier, quando a sugestão do pecado, quando a porta da desobediência se abrir, então a palavra de Deus vai trazer um alerta claro, não vai por esse caminho. Você tem aproveitado os momentos assentado aos pés de Cristo e ouvir e aprender? O Senhor me tem ensinado, diz o salmista, e a partir do momento que você aprende do Senhor, você tem compartilhado essas verdades. Irmãos, os nossos dias são curtos, a sua vida está terminando. E não pense quem é jovem, que está começando, não, é para você também. A sua vida está terminando. Nós temos a oportunidade de viver uma vida digna de Cristo, de aprender de Deus, de buscá-lo de todo o coração e de compartilhar essas coisas eternas. Se as pessoas com quem nós estamos compartilhando vão crer ou não, é outra história. Se as pessoas que estão ao nosso redor vão se tornar oposição e vão tentar nos atacar por causa daquilo que nós compartilhamos, porque não suportam a sã doutrina, não suportam a palavra de Deus, é outra história. Aquilo que vai trazer alegria e satisfação para nós, e paz, e a certeza de que estamos obedecendo,
é compartilhar. É não deixar de falar. Mas para que eu possa falar, eu preciso de todo o processo antes. Guardar puro o meu caminho, buscar o Senhor de todo o coração, aprender dele. E aí eu terei condições de falar, vivendo, vivendo aquilo que nós temos aprendido. Que Deus continue abençoando as igrejas aqui representadas. Que Deus continue abençoando os irmãos e irmãs que estão ocupados com a obra de Deus e de alguma forma têm participado da obra de Deus. E se você não está participando, é mais um convite a buscar a Deus de todo o coração, para que você se envolva naquilo que é eterno e espiritual. Para que você deixe os erros, o peso, o embaraço, o pecado e possa avançar servindo de maneira amorosa, dedicada, servindo aos irmãos, servindo ao Senhor, para a glória do Senhor. Eu passei um pouquinho do tempo, eu peço desculpas, mas que Deus continue nos abençoando e que esta comunhão, ela se fortaleça no sentido de que nós queremos juntos aprender de Deus. E aprendendo de Deus, juntos, podemos servir a Deus juntos. Porque haverá um pensamento, um sentimento, um propósito. Sem nenhuma vaidade, sem nenhum orgulho religioso, sem nenhum pensamento exagerado de nós mesmos. Juntos aprendemos de Deus, juntos podemos servir. Cada um de nós, na igreja onde nós somos membros, mas as igrejas também cooperando de uma certa forma juntas para o progresso do Evangelho, Quanto bem será feito a cidade de Franca se as igrejas puderem de alguma forma ter comunhão na evangelização desta cidade, se unir para o evangelismo. E talvez outros ministérios e outros projetos que tem a ver com o reino, que tem a ver com a obra de Deus, que tem a ver com a proclamação das verdades eternas. Que Deus nos dê a humildade de aprender dele e viver para servi-lo. Amém. Amém.